Voltei! Vamos resolver então aqueles últimos exercícios que eu tinha mencionado? O 4 eu vou deixar por último. Vamos resolver esse daqui agora, ó. Exercício 14 lá da sua apostila está nos módulos 11 e 12. Procure lá certinho o número correto da página correspondente. 14. A região sombreada da figura a seguir sofre uma rotação completa em torno do eixo Y. Os pontos O00, A11, B02, C13 e D03 e E01. Tá, ok, os pontos são dados por, deve ser isso, né? Deve ter tido algum. OAB é uma circunferência com centro em E, conforme ilustra a figura a seguir. Tá bom, é uma semicircunferência, meio círculo ali, aquele negócio. Determine a medida do volume do sólido de revolução gerado. Muito bem, turma, nós vamos girar esse polígono e essa superfície curva, essa região plana curva, ao redor do eixo Y. Ao fazer isso, o ponto C vai dar uma volta lá para o outro lado e volta. Você deve se lembrar que a figura que isso daqui vai se transformar é num cone. É em um cone. Certo? Enquanto o ponto A também vai dar a volta lá por trás e pegar aqui ao redor. Isso vai acontecer com todos os pontos, isso daí vai acabar gerando uma esfera. Então, o volume da figura nada mais é do que o volume do cone mais o volume da esfera. Veja que o cone está de ponta cabeça, hein? Então, o volume total vai ser o volume do cone mais o volume da esfera. Tá, vamos pôr o volume da esfera de roxinho. Volume da esfera. Pronto. O volume do cone, como qualquer outra figura que afina na ponta, é 1/3 da área da base vezes a altura dele. Já o volume da esfera, como qualquer esfera, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. O volume da esfera é 4/3 de π ao cubo. Então agora nós vamos ter. Acho que da esfera é mais rápido, hein? Eu preciso de descobrir quanto vale o raio da esfera. Mas, ô, gente, a gente já tinha comentado desde o começo do ano. Toda vez que tem circunferência círculo, a gente procura um raio bom. Um raio bom é o que vai do centro aqui da esfera, do centro desse pedaço de círculo, do centro até algum ponto destacado, que pode ser, por exemplo, o ponto A. Então, o raio da esfera é a distância daqui até aqui. O exercício disse que o ponto A é o ponto 1, 1. Então, o x do A vale 1, o y do A vale 1 também. Isso significa que o raio da esfera vale 1. Maravilha. Então, o volume da esfera vai ser 4/3 de π vezes 1 ao cubo, que dá direto 4π sobre 3. Agora, vamos ver o cone? O cone tem a área da base vezes a altura. A altura do cone é a distância entre o y do ponto D e o y do ponto B. O ponto B é o ponto 0, 2. Então, aqui no ponto B, o x vale 0 e o y aqui vale 2. Já o ponto D é o ponto 0, 3. Isso significa que o x do ponto D vale 0 e o y do D aqui vale 3. Então, essa alturazinha aqui, de 2 para 3, é 1. Então, a altura do cone vale 1 vezes a área da base do cone é π vezes raio ao quadrado. O raio da base do cone é a distância daqui até aqui. Essa distância aqui, do D até o C. O ponto C tem coordenadas 1 e 3. Então, quando o x do C vale 1, o x do C vale 1 e o y do C vale 3. Então, o raio do cone acaba sendo o mesmo raio da esfera, que é 1. Então, o volume do cone vai ser 1/3 de π vezes 1 vezes 1, que é só 1π sobre 3. Portanto, o volume total, olha só que maravilha, o MMC já está pronto. Mantém o carinha de baixo e soma quem está em cima. 1π de cá com 4πs de lá vão totalizar 5π sobre 3. Ninguém deu medida de distância, né? Então, a gente escreve assim, unidades de volume.
e fechou. Afinal, se as medidas forem em centímetros, então seria centímetro cúbico. Se as medidas forem em metros, então o volume sairia em metros cúbicos. E assim por diante. Faltou dar um brilhozinho aqui na esfera. Mais um, exercício número 15. Seja S uma seção de uma esfera determinada pela intersecção de um plano conforme a figura. S está a 3 centímetros do centro da esfera. Então, a distância aqui do centro dessa seção até o centro da esfera vale 3. Que mais? A área dessa seção é igual a 16π. A área dessa seção, essa área aqui, vale 16π. 16π centímetros quadrados. Tá. Qual que é o volume da esfera? Ô, turma, vamos pensar. Para calcular o volume da esfera, você já sabe, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, o volume da esfera é 4/3 π/raio ao cubo. Então eu preciso descobrir o raio. Como é que nós vamos descobrir o raio? Nós vamos ter que, de alguma maneira, usar aquela seção. De alguma maneira, nós vamos ter que usar aquele corte feito na esfera. Bom, o que a gente consegue fazer? A princípio, a gente sabe que aquela esfera é uma seção circular, é um círculo. E a área do círculo é π/raio ao cubo. Π/raio ao quadrado, perdão. Π/raio ao quadrado tem que dar 16 π. Π de um lado, π do outro, vai embora. O raio da seção ao quadrado é 16. Então, o raio da seção vale 4 centímetros direto. Maravilha! Agora, você sabe que se aqui o raio vale 4, eu posso desenhar o raio aonde eu quiser. Por exemplo, eu posso desenhar o raio, deixa eu fazer assim para não me atrapalhar, daqui até aqui. O raio dessa circunferência vale 4, não é o raio da esfera, hein? É o raio desse corte que foi feito nela. Para descobrir o raio da esfera, o que é que nós vamos ter que enxergar aqui, hein? Já descobriu? Ora, toda vez que a gente desenha uma circunferência, mesmo que seja no espaço, a gente sempre tem que procurar um raio bom. O raio bom é aquele que vai do centro da esfera ali naquela pontinha, ó. Olha lá. Esse raio é bom, na verdade, você já até dá para descobrir, né? Porque 3 é a altura, vamos dizer assim, do corte feito até o centro, tem 90 graus. Então já fica evidente aqui que o raio vale 5. É só você usar Pitágoras. Eu não vou nem usar aqui, que é um resultado conhecido esse Pitágoras, hein? Então, o volume dessa esfera toda vai ser 4/3 de π vezes o raio, que é 5 ao cubo. Vai ficar 4/3 de π vezes 5 ao cubo é 125. Vezes 125 e 4 vezes 125 dá 500. Então, o volume será 500 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Como marca corretamente a letra E. Fechou. E, para encerrar, vamos botar fogo no parquinho. Vamos, então, para o exercício número 4. Número 4 vai mexer, ele é mais complicadinho, hein? Cara de fuvete isso daqui. Você vai encontrar exercícios como esse 4 só nos avançados, porque esse daqui nós vamos ter que imaginar umas coisas diferentes. Olha só. Uma pequena bola de borracha de 3,5 centímetros de raio é colocada no interior de um vaso cônico. Vou anotar aqui que o raio da esfera é 3,5 centímetros, 3,5 centímetros. A abertura do vaso cônico é tipo um copo, não é uma tulipa daquelas de chope. A abertura tem 7 centímetros de raio. Então, o raio aqui do cone, ó, daqui até ali, vale 7 centímetros. E sua profundidade daqui até lá embaixo, a profundidade é uma tulipa bem alta aqui, hein? É de 24 centímetros. Tudo isso vale 24 centímetros. Calcule qual é a distância da bola até o fundo do vaso. Qual é a distância da bola até o fundo do vaso? Vixe.
repara que é um exercício que não mexe nem com área, nem com volume. Como é que nós vamos calcular isso aí? Bom, turma, mantendo a calma e mantendo a paciência, vamos começar a enxergar coisas aqui. Eu já tinha te alertado no último vídeo, se eu não me engano, que resolver problema de geometria espacial muitas vezes é você olhar a figura e enxergar Pitágoras. Olha essa figura. Já dá para enxergar um Pitágoras aqui. Se você mandar bala aqui num ângulo reto aqui, ó, entre a altura e o raio, você já enxerga um Pitágoras. Então, a gente consegue descobrir quanto vale toda essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Bom, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou chamar isso daqui de L, de lateral. Então, usando um Pitágoras, a gente vai ficar com cada um no seu quadrado, começa pelo maior lado, que é esse tal desse L lateral. Na verdade, não é lateral, né, gente? Como é que é o nome dessa linha no cone? G, de geratriz. Geratriz do cone ao quadrado é igual à altura, que é 24, mais o raio da base, que é 7. Então, o quadrado da geratriz vai dar 24 vezes 24 dá 576. 576. 576 com mais 49 vai dar exatos 625. Então, G, a geratriz é a raiz quadrada de 625, que é 25 centímetros. Bonitinho. Então, esse pedaço aqui vale 25, tá? E agora? Bom, de alguma maneira nós vamos ter que usar a informação do raio da esfera. Como é que nós vamos usar isso, hein? Bom, aqui está o centro da esfera. A gente pode usar um raio aí, mandando o famoso raio bom. Daqui até aqui já dá para ver que vale 3,5, que é um raio bom. Agora, outro raio bom, a gente até pode mandar para cima, mas não adianta nada. Agora, lembra? Desde o começo do ano eu tenho falado, toda vez que aparecer um círculo, uma circunferência, manda um raio num ponto que tiver em destaque, ou no ponto onde uma linha encoste nela. Então, a gente pode desenhar um raio bom daqui para cá. Por quê? Você vai se lembrar, todo raio que vai no ponto de encontro, no ponto de encosto da linha reta com o círculo, faz 90 graus. Aqui faz 90 graus e tem 3,5, ó. 3,5. Muito bem. E agora, hein? E agora? Ah, gente, agora tá bonito, hein? Presta atenção. Vem aquela velha pergunta. Quantos triângulos você está? Nossa, gente, essa gola da minha camiseta tá querendo acabar com o meu visual aqui, ó. Credo. Aí, pronto. Pergunta. Quantos triângulos você está enxergando nessa figura? Eu tô vendo dois. Um deles é esse aqui. Olha lá. Um deles é esse que você tá vendo aí, ó. Ele é um triângulo retângulo que tem o ângulo lá naquele cantinho embaixo. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo da sua ponta. Mas não tem só esse triângulo, tem outro triângulo. Tem esse triângulo aqui, ó. Oh, oh, oh. Esse triângulo que é o 7, 24 e 25. Foi o triângulo que eu acabei de usar de Pitágoras nele. Ele também tem um ângulo reto, ele tem o mesmo ângulo da ponta. O que acontece quando você tem dois triângulos que têm dois ângulos iguais? Eu truco se você souber, hein? Vamos ver se você se lembra do ano passado, hein? Se dois triângulos têm dois ângulos iguais, é porque eles são semelhantes, eles são proporcionais. Olha que maravilha! Eles são semelhantes, então dá pra gente fazer uma regra de 3 aí. Vou fazer direto assim, ó. Aqui eu tenho então esse triângulo grandão e aqui eu tenho o triângulo menor. Então eu vou escrever assim, que da semelhança dos triângulos
a gente pode dizer assim, olha só, no triângulo pequeno, nesse triângulo aqui, vamos usar primeiro a medida que a gente conhece. Essa medida aqui é a medida do menor cateto. 3,5 é a medida do menor cateto, do catetinho. O catetinho do pequeno, 3,5, está para o catetinho no triângulo maior. No triangulão grandão, no retângulo grandão, o catetinho é o 7. Então vai ficar 3,5 está para 7, assim como... Que mais que a gente conhece no pequenininho? Aqui, ó, no pequenininho eu conheço tudo isso daqui, ó. 3,5 mais x. 3,5 mais x. 3,5 mais x é a medida da hipotenusa dele. Hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grandão. A hipotenusa do grandão é tudo isso daqui, vale 25, foi o que nós acabamos de calcular. Daqui para frente é só resolver a continha. Ó, 3,5 e 7 dá para dividir, hein? 7 é múltiplo de 3,5. 7 dividido por 3,5 dá 2. Então, 3,5 dividido por 7 é meio, né, na verdade. Então, a gente vai ficar com 1 sobre 2 é igual a 3,5 mais x dividido por 25. Passa esse 2 multiplicando. 2 vezes 3,5 mais x tem que ser igual a 25 vezes 1, 25. 2 vezes 3,5 dá 7. 2 vezes x, 2x. 2x são iguais a 25, pula para lá, menos 7. 25 menos 7 vai dar exatamente o que, hein? 25 menos 7 dá 18? Então, o x vale 9. 9 centímetros é a distância da bolinha até o fundo desse vaso cônico. Que maravilha, hein, gente? Geometria espacial, quando você menos espera, pode aparecer um exercício como esse, que não é um exercício de geometria espacial, bem dizer, é um exercício de geometria plana, né? Olha aqui que eu usei: Pitágoras e semelhança. A bem da verdade, isso daqui é praticamente um exercício de geometria plana disfarçado de exercício de geometria espacial. Olha, se você quiser encarar mais exercícios aqui dos avançados, fique à vontade. Se você ainda não fez os exercícios da tarefa, faça os exercícios que eu não refiz aqui, né? Que eu não corrigi nesses 2 vídeos, tá bom? Bons estudos, a gente se vê semana que vem, quando a gente começa a nossa despedida. São os últimos módulos de geometria espacial. Até lá. Tchau.